Senhoras e senhores, conheçam meu segundo canal, lugar onde eu reúno compilados dos melhores momentos que rolam nas lives. Rick and Morty não foi o primeiro desenho, e nem será o último, a usar um humor mais adulto, mais excêntrico, absurdo e exagerado. Existem diversos exemplos que precedem Rick and Morty, mas este em especial, principalmente na época de seu lançamento, chamou bastante atenção por causa, de fato, do absurdo, do exagero. E mais do que isso, porque os personagens eles têm aquele teor de improviso. Não parece que tem um roteiro totalmente estabelecido. É como se os dubladores pudessem brincar um pouco ali na hora. Esse teor de improviso ele acaba dando esse ar de naturalidade que chama a atenção. E claro que todo o teor de ficção científica, a maneira como a história se desenrola, principalmente na primeira temporada, porque é muito mais surpreendente, acaba prendendo a atenção do espectador. Rick and Morty, em seu ano de estreia, acredito eu, chamou tanta atenção e ganhou tantos fãs de maneira até rápida, porque, primeiro de tudo, era algo de certa forma novo. Como eu mencionei lá no início, Rick and Morty não foi o primeiro desenho a ter esse tipo de humor, mas ele tem o seu diferencial. A estrutura dos episódios parece sempre seguir uma fórmula de quebra de expectativa. Tudo o que a gente conhece, relacionado principalmente à cultura pop, que muitas vezes acaba sendo usada de referência nos episódios, é distorcida ou subvertida, claro, para fins humorísticos, e basicamente todas as vezes funciona. E outro elemento fundamental, acredito eu, para o sucesso de Rick and Morty foi, digamos, o anti-cult, porque os próprios criadores, eles estabelecem nos episódios, não de maneira tão direta, pelo menos não nas primeiras 2 temporadas, que a série não é para você levar tanto a sério. Claro que a primeira temporada é um pouco mais pé no chão, então nem tem motivo para levar tanto a sério assim, mas conforme os episódios vão passando, a história ela vai ganhando mais bagagem, ganha um teor mais científico, entre aspas, porque a história vai evoluindo e a gente vai descobrindo mais sobre o Rick Sanchez, mais sobre o Morty, mais sobre aquele microcosmo e os absurdos dele. Então, naturalmente, as coisas crescem, a escala aumenta. E à medida que isso acontece, fica mais difícil você não levar tanto a sério. E o que eu quero dizer com isso é que, mesmo que a intenção dos criadores não seja estabelecer algum tipo de narrativa ou arco subjacente, os fãs acabam teorizando isso na cabeça. O Evil Morty, por exemplo, obviamente, o criador pensou em algo pra ele, mas talvez fosse ele querendo brincar com as expectativas da audiência e nunca mais trouxesse ele de volta. Mas quando ele viu o apelo dos fãs, as teorias que cada vez iam ganhando mais popularidade na internet, se essa era a intenção deles, de ser só uma brincadeira, de ser só uma forma de brincar com os espectadores, ele com certeza sentiu essa pressão de ter que dar uma história pra aquele personagem. E lógico que esse é só um exemplo mais esdrúxulo, é óbvio que ele tinha uma história pro Evil Morty e aquilo com certeza não foi gratuito, aquela introdução majestosa do personagem, mas o que eu quero dizer é que essa quebra de expectativa, atrelada à licença de ser pouco levado a sério, de na verdade querer ser pouco levado a sério, foi o que particularmente me ganhou na série, principalmente em seu primeiro ano. Tem um diálogo que eu gosto muito, que é quando o Morty vai comentar sobre a origem, dizer que faz sentido sim, e o Rick Sanchez diz que não precisa impressioná-lo, ele não precisa explicar aquilo porque ele não vai ficar impressionado, e é basicamente isso que define o show. Você não precisa ficar explicando o Rick and Morty, você não precisa ficar se questionando sobre os absurdos que acontecem ali, porque faz tudo parte do show. É tudo pra ser engraçado, simplesmente assim. Então é lógico que a gente às vezes se questiona até involuntariamente, mas basta parar um segundo e perceber que aquilo é só feito pra você dar risada. Pode não funcionar, claro, como muitas vezes acontece, mas a intenção é só essa, é fazer você gargalhar ou dar uma risadinha de canto que for. Só que à medida que as temporadas foram passando, e eu já digo a partir da segunda, esse tipo de coisa ficou tão repetitiva que, pessoalmente falando, começou a me desagradar. É lógico que eu não desgosto de Rick and Morty, mas é uma coisa que você sempre espera, esse tipo de humor, esses tipos de piada, quebra de expectativa, já não é mais uma surpresa. E esse fator é fundamental, acredito eu, na verdade que tenha sido fundamental pro sucesso de Rick and Morty, que é a surpresa. Primeiro que o tipo de humor de Rick and Morty já é surpreendente por si só. Um desavisado que vai assistir ao desenho pela primeira vez, com certeza fica surpreendido, a não ser que já tenha uma bagagem de conteúdos e desenhos parecidos. Mas, em princípio, o primeiro episódio já é feito para chocar o espectador, para mostrar que tipo de humor, que tipo de narrativa você deve esperar desse show. E aí todo o decorrer da primeira temporada é desse jeito. São os criadores testando o quão longe eles podem ir e ainda serem engraçados. E como eu disse anteriormente, é tudo mais pé no chão, é tudo mais simples. É lógico que a ficção científica é sempre extrapolada ali, sempre feita de piada, mas tem todo aquele arco familiar, o Morty é muito mais simples também, o Rick, você entende que ele é inteligente, super inteligente na verdade, mas você nem imagina que ele seja praticamente um deus daquele universo, e de vários outros na verdade. Só que a história vai evoluindo, e é natural, ela precisa evoluir, a gente não pode ficar estagnado, sempre no mesmo arco narrativo, sempre na mesma história, sempre no mesmo plot, e os personagens permanecerem estagnados. Eles
personagens têm que crescerem e a gente tem que descobrir mais sobre eles. O problema é que tudo isso acontece, os personagens são desenvolvidos, mas a estrutura do desenho permanece muito similar. É sempre essa quebra de expectativa que na verdade já deixou de ser quebra de expectativa, porque quando a gente já conhece a estrutura, você já sabe o que esperar. Então você sabe que quando o Rick and Morty vai fazer alguma referência a alguma obra da cultura pop, por exemplo, Os Vingadores, eles não vão levar aquilo a sério, eles vão fazer piada o tempo todo em cima daquilo. E o humor escatológico, o humor satírico, o humor de paródia funciona, só que fica aquela sensação de que o tempo todo eles estão empurrando e forçando mais do que deveriam. É aquele tipo de humor forçado, propositalmente forçado. Não é forçado porque eles não sabem a hora de parar, mas é porque eles acham graça em forçar a piada. E nem sempre funciona, pelo menos não pra todo mundo, pelo menos não pra mim. Outra coisa também que começou a me incomodar a partir da terceira temporada em específico, e que se alongou até a quarta completamente, é que parece que os criadores estão tentando conversar com a audiência, mostrar que você deve resgatar aquele espírito da primeira temporada, que pelo menos a ideia era essa, de você não levar tanto a sério assim Rick and Morty. Só que isso é um problema porque os próprios criadores, ao criarem a história, ao desenvolverem ela até esse ponto, acabam dando pano pra manga pros fãs, pras comunidades fãs de Rick and Morty, criarem teorias e levarem certos detalhes e aspectos a sério. Como eu falei antes, às vezes os criadores eles só colocam um elemento, acrescentam ou introduzem alguma coisa sem muita pretensão, sabe? É só pra fazer graça, pra fazer piada, às vezes é só um easter egg mesmo. Só que numa série como Rick and Morty, que desperta esse alvoroço nos fãs, que deixa os fãs alvoroçados, é difícil você acrescentar algo, algum elemento, e esperar que a comunidade simplesmente aceite como algo sem importância. Então na quarta temporada em específico, eu percebi, e pode ser só coisa da minha cabeça, mas foi algo que me chamou a atenção, é que parece que os criadores eles estão tentando mostrar pros espectadores que a gente não precisa levar tanto a sério assim os detalhes que eles apresentam ou introduzem. Nem tudo é um gatilho pra teoria. Eles só querem brincar, fazer piada, fazer graça, querem extrapolar aquele universo, e tudo bem, mas acaba ficando um pouco pedante, pelo menos nessa percepção que eu tô apresentando. Parece que eles não querem que a gente leve tão a sério, que a gente só simplesmente aceite aquela bagunça, aquela história absurda, e evite um pouco dessa extrapolação nas teorias, nas hipóteses. Tanto que tem um episódio que parece ser os criadores negando certas teorias, mas ao mesmo tempo eles abriram margem para mais novas aparecerem. Então não tem como, isso simplesmente vai acontecer naturalmente. Por mais que os criadores digam que determinada teoria não faz sentido, eles simplesmente podem mudar de ideia no futuro ou estarem apenas mentindo para não entregar o ouro de uma vez. Por fim, essa quarta temporada, eu senti que ela perdeu o brilho. Ela tá repetitiva, a estrutura dos episódios são bem parecidos, é sempre essa vontade de quebrar sua expectativa, mas a gente já espera que isso vai acontecer, então o elemento surpresa, que é fundamental para isso acontecer, se perde. As piadas até funcionam, mas é muita piada metalinguística, é muita piada explicativa, é muita contra-piada, parece que a gente não tem um diálogo mais natural ali, mais normal. É sempre forçando propositalmente, mas nem sempre funciona. E, sendo bem honesto, a maioria desses episódios eu também não achei muito interessante, nada que me chamasse tanto a atenção assim como foi na primeira temporada, na gloriosa primeira temporada. Mas, pra ficar claro, isso só são pensamentos pessoais, coisas que eu achei da quarta temporada e que já tinha uma progressão desde a segunda, que eu já tinha percebido que não é que Rick and Morty perdeu a essência pra mim, não é essa a minha visão. Eu só acho que essa estrutura, que nunca muda, que sempre permanece a mesma, já saturou pessoalmente falando. Eu ainda tô curioso pra saber os plots, se tem alguma reviravolta, se vai vir mais pano pra teoria. Porém, os episódios meio que perderam a graça. Acho que essa é a palavra. Tem algumas razões, a maioria pessoal, mas acredito que algumas pessoas também compartilham desse posicionamento. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Imagino que, de algum modo, esse vídeo tenha sido interessante para você. E por isso peço que o curta e o compartilhe para ajudar a divulgar o conteúdo do canal. Se quiser ajudar e puder, claro, torne-se membro e confira os benefícios de cada nível de assinatura. Na tela tem mais vídeos que talvez possam te interessar. Até a próxima.